professor tá bravo. Não, aí eu tô aqui, falei, gente, tanto é que eu fui pro chat, falei, vou escrever alguma coisa, ver se dá alguma coisa certa. Só dá um minutinho aí, gente. Eu coloquei uma atividade lá no grupo. Chat, porque nem todo mundo tem acesso a ele. Então, às vezes, também você pode estar falando sozinho. Entendi. Não, mas tudo bem. Mas ainda bem que deu certo, que deu para eu ler aqui que estava sem som e melhorou. Tá? Me dá só uns minutinhos aí, porque eu vou fazer a revisão da prova e vou falar de uma atividade que eu coloquei lá na nossa sala para complementação das notas, tá? Mas primeiro eu vou fazer a revisão e aí depois vocês vão fazer essas atividades. Mas aí eu vou explicar direitinho. Aí vocês também devem estar se perguntando, enquanto isso o pessoal está entrando aí, deixa eu ver se voltou. Acho que sim. Vocês devem estar se perguntando por... Voltou? Acho que sim, né? Vocês talvez devem estar se perguntando por que não foi lançado a nota ainda, né? Hoje que eu consegui acesso ao sistema da faculdade, né? Houve um pane na instabilidade com o meu login, e aí, consequentemente, eu não consegui lançar a nota de vocês. Mas hoje a Débora fez contato comigo há pouco agora, praticamente, umas 5 alguma coisa, e disse que já estaria lá liberada. Luana, pois não? Oi, Firmino, boa noite. Muito boa noite, tudo certo? O que acontece? Essa questão aí desses exemplos de anulabilidade que você pediu para fazer em grupo, eu fiz a prova, eu mandei individual, mas eu fiz com a minha panela. Tá. Entendeu? A gente faz as coisas juntas. Aí a gente pode fazer todo mundo junto, a panela de pode. outra... Tá, pode ser. Aí, não, aí só relacione. Aí não tem problema nenhum, não. Que aí eu confiro lá na listagem de quem fez. Tá, então pode ser esses 12, né? Essas 12 cabeças. Pode sim. Então, tá, ótimo. Tá? Bom, acho, gente, alguém mais... Não, acho que é só a Luana que já falou ali, né? Aí eu vou explicar sobre esse trabalho da atividade que está lá no grupo, tá? Vamos lá, gente, eu acho que até para dar tempo para vocês fazerem, até porque eu preciso lançar a nota aí de vocês, né? E, obviamente, a gente aí, o encontro que nós estamos tendo aqui depois do feriado, porque nós tivemos recesso, e aí eu vou fazer a correção lá da nossa prova, tá? Se vocês pegarem aí a questão da nossa prova, né, nós fizemos 4 questões. A primeira questão era um relacione, e esse relacione estava envolvendo, né, alguns dos institutos que nós estudamos. Separação judicial, aliás, que é a separação litigiosa, separação consensual, divórcio e sem alternativa correspondente, né? É interessante que quando a gente pensa nesse correlacione, a gente precisaria aí lembrar de alguns requisitos próprios de uma separação litigiosa, dos requisitos próprios de uma separação consensual, analisar se teria alguma coisa que não teria correlação com aquilo que estaria sendo perguntado e, consequentemente, o último tópico, que é o 4, que era falar sobre a questão do divórcio, né? E aí nós colocamos ali algumas questões falando, por exemplo, traição, morte, dissolução do vínculo matrimonial, mandar nudes, casamento nu compatível, né? Quando a gente pensa na traição, né, a gente tem que lembrar de uma diferença muito grande que nós batemos da separação litigiosa e para aquilo que a gente vai chamar de divórcio, né? Quando a gente pensa, por exemplo, numa separação litigiosa, é a única que a gente tem que analisar um elemento subjetivo. Qual é esse elemento subjetivo? É aquele elemento que a gente vai chamar de culpa, né? Essa culpa é um dos requisitos presentes na separação litigiosa. Então, quando nós pensamos aqui na traição e pensamos aí naquilo que nós ponderamos em face de separação litigiosa, separação consensual e divórcio, a gente começa a entender que a culpa ela está presente naquilo que nós chamamos de separação litigiosa. Tanto é que é um dos requisitos primários aí da separação litigiosa. Então, quando nós olhamos aqui essa palavra aqui chamada traição, a gente tem que colocar aqui o item 1, né? Depois da traição, nós temos um outro item que é chamado morte, né?
Quando a gente pensa, por exemplo, na morte, é interessante que eu não consigo enquadrá-la aqui nem numa separação litigiosa, nem numa separação consensual, nem num divórcio. Por quê? Porque quando a gente pensa em morte dentro do direito de família, ela vai ter alguns efeitos advindo de um fato jurídico, né? Que ela teria aquele efeito do desfazimento, por exemplo, dessa dissolução de vínculo matrimonial, como ela também teria a possibilidade de gerar a dissolução dessa sociedade conjugal. Então, como eu não tenho aqui alternativas para a morte dentro da questão 1, nós precisaríamos aqui utilizar a letra 3, né? Sem alternativa correspondente, tá? Abaixo da morte, nós temos uma questão interessante que é chamada dissolução do vínculo matrimonial. E nós percebemos que, dentro de uma das modalidades de extinção do casamento, nós percebemos que essa dissolução do vínculo matrimonial vai acontecer pelo divórcio. Então, aqui na dissolução do vínculo matrimonial, a gente coloca aí o critério, a letra, o número 4, tá? Então, traição 1, morte 3, dissolução do vínculo matrimonial 4, mandar nudes, né? Esse mandar nudes faltou um complemento, né? Porque mandar nudes para quem, né? E aí a ausência desse complemento não dá para a gente discutir culpa, não dá para a gente discutir para onde vai gravitar. E aí obrigatoriamente ele gravita aí para o número 3 sem alternativa correspondente. E a última, a gente pensa no casamento no culpativo. Nós vimos que é plenamente válido a hipótese do casamento no culpativo. Só que aqui no casamento no culpativo, ele não tem referência nem com separação litigiosa, nem com a separação consensual, nem com o divórcio, porque simplesmente é um instituto dentro do direito de família que a gente estuda chamado casamento no culpativo. E aí, obrigatoriamente, vocês teriam que colocar aqui o número 3, né? Correspondente ao casamento no culpativo, que estaria sem alternativa correspondente. Então, ficaria a questão 1, 3, 4, 3, 3. Não fiquem preocupados, que depois vou dar a palavra a vocês, não fiquem preocupados, que quando eu corrigir a prova de vocês, eu não anulei a questão. Então, você imagina o seguinte, vocês fizeram a prova e aí vocês erraram 1 ou 2 ou 3 números, né? Acertaram um único número. Eu vou desconsiderar? Não. Eu peguei a pontuação da questão, dividi aí pelas assertivas que tem e dei o ponto. Então, obrigatoriamente, na questão 1, mesmo se você errou um número, 2 números, você teve aí pontuação na questão 1, tá? Na questão 2, era uma questão... Depois, vamos fazer vamos... voltar um pouquinho. Oi? Eu só ia pedir perdão, é só para o professor voltar um pouquinho, porque eu não peguei a resposta que o professor acabou de falar. Meu celular deu pânico, aí eu não peguei. Então, vamos lá. Questão 1, ó, ficou assim. 1, 3, 4, 3 e 3. 1, 3, 4, 3 e 3. Aí, o que eu estava falando sobre a questão 1, né? Você imagina o seguinte, ó, eu confundi um número aqui e não marquei equivocadamente um número que não era. Eu vou anular a questão de vocês? Não. Eu vou pontuar aquilo que vocês acertaram. Então, assim, se uma única pessoa acertou um único número aqui, ele teve uma pontuação correspondente a esse número. Eu não fechei a questão porque uma pessoa confundiu 1, 2 ou 3 números, tá? Eu mantive aí dentro do acerto que a pessoa fez, tá? Na questão 2, era uma questão que eu achava que era... Celso, deixa eu te atrapalhar. Não atrapalha. Você pode fazer uma correspondência, tipo assim, daqui, colocar traição, o que é 1, 2, 3 ou 4. Você pode fazer isso, pô? Eu tô meio confusa. Ó, ficou assim, vou colocar assim, ó. 1, porque é 1, traição, separação litigiosa. 3, sem alternativa correspondente, que é relação à morte.
4, dissolução do vínculo matrimonial, está relacionado ao divórcio. Mandar nudes, sem alternativa correspondente por ausência de complementação. Casamento no culpativo, 3, sem alternativa correspondente. Então, a sequência ficou 1, deixa eu colocar aí para vocês no chat, 1, 3, 4, 3, 3. Tá? Essa é a correspondência aí da questão número 1. Vai lá, Luana. Ou já foi? Ah, não, foi? Ah, não, tirou a mão, tá? Perfeito, professor. Obrigada. De nada. Fechado. Bom, na questão 2, gente, eu achava, olha que loucura, eu achava que a questão 2 era uma questão dada, né? Por que era uma questão dada? Porque aqui a gente está perguntando um critério chamado nulidade do casamento, né? Aí eu falo assim, ó, no que tange, deixa eu aceitar o povo aqui, no que tange a nulidade do casamento, marque alternativas incorretas. Então, o que precisava ser analisado aqui? O que não tinha relação com nulidade. E nós vimos que a nulidade só tem aplicabilidade do 1521 do Código Civil. Então, qual é a alternativa que ela não estaria incorreta? Era a F. A F, na realidade, é a única que gera nulidade. Quais que não geram nulidade, então? Aí vocês teriam que marcar A, B, C, D e E. Por quê? Sobrinho casando com o tio. É hipótese de nulidade? Não. Sobrinho casando com o tio. Nem exames eu tenho aqui, né? Então, não é hipótese de nulidade. Então, obrigatoriamente, você teria que marcar A. Sogra casando com o irmão da noiva. Sem problema nenhum. Não tem afinidade aqui. Casamento acreditando que a pessoa é o idoso da lanche e descobre que é um ferrado financeiramente. Também não há hipótese de nulidade, né? Poderia ser um erro de pessoa e aí poderia ser uma hipótese de anulabilidade, né? Casamento por procuração pública com finalidade para tais fins, a mesma coisa, né? Não geraria nulidade. Casamento com homem com pênis pequeno também entraria na hipótese de erro de pessoa. Então, na questão 2, vocês precisavam marcar A, B, C, D e E. Da mesma forma que eu fiz na 1, digamos que houve uma confusão, eu considerei as letras, as alíneas que vocês acertaram, tá? Isso foi feito também. Vocês não podem esquecer que quando eu penso em nulidade da relação, eu só tenho que pensar nas hipóteses que vai levar no 521, né? E aí é uma questão que é muito cobrada em exame de ordem, concurso público, porque o efeito da nulidade é claro, né? A aplicabilidade do 1521, tá? A questão número 3, dentro do que nós estudamos, eu também achava que era uma questão boa de trabalhar, tá? A questão número 3, a gente está querendo discutir aquilo que nós falamos da revisão, voltada para quê, galera? Voltada para uma questão chamada de qual seria a natureza jurídica do casamento, né? E quando a gente pensa na natureza jurídica do casamento, nós vimos obrigatoriamente lá 3 correntes que falavam dessa natureza jurídica do casamento, né? Bom, e aí quando a gente olha aqui nessa questão 3, né, ao estudarmos o casamento, estudamos um aspecto de extrema importância, que é a sua natureza jurídica. Nesse sentido, marque a alternativa correta. Gente, o casamento é um ato complexo, na sua formação seria um contrato, porque depende de consentimento, mas no conteúdo seria uma instituição social. Ou seja, essa afirmativa aqui é uma das correntes que a gente trata da natureza jurídica do casamento. Muita gente aqui marcou a linha B. A linha B não é natureza jurídica do casamento. A linha B, o que ela é? A linha B nada mais é do que o conceito do que é o casamento. Então, obrigatoriamente, na questão de número 3, a única que está correta, que vai se reportar à natureza jurídica do casamento, é a linha A, tá? Então, a questão número 3
vocês precisariam ter marcado a linha A. E, no final, a questão de número 4, né, que está assim: no que tange os deveres do casamento, sabemos que devemos aplicar o artigo 1572 do Código Civil. Ou seja, quando a gente lê lá a questão lá do 1572, ele faz uma relação da fidelidade com a infidelidade, né? E quando a gente pensa, por exemplo, nessa infidelidade, ele vai gerar alguns ilícitos cíveis, né? E aí, dentro desses ilícitos, nós vimos o quê? Adultério, quase adultério. E nessa questão aqui, nós queríamos, a gente desejava que, ao analisar a hipótese do 1572, que busca essa questão de deveres, obrigatoriamente eu queria que vocês relacionassem aqui aquilo que poderia gerar ao quase adultério. Então, muita gente foi muito bem nessa questão, né? Marcaram a linha B e C, filmar uma transa conjugal e mandar nudes. Tem gente que marcou também a E, 69 entre o casal. Como ficou faltando aqui o casais, o que aconteceu? Quem marcou B e C, eu considerei. Quem marcou B, C e E, também considerei, porque houve um erro aqui de grafia, porque não ficou casais, tá? Então foi considerado B, C e E. Muita gente marcou pensamentos homoafetivos, né, como quase adultério. Qual que é a dificuldade disso, da gente comprovar? Porque está pensando, né? Por exemplo, você está pensando aí alguma coisa referente a A, alguma coisa referente a mim. Então, enquanto isso não for externizado, eu não tenho fato jurídico, né? Eu não tenho efeito no mundo jurídico. Está na sua cabeça. Então, muita gente aqui colocou aqui pensamentos homoafetivos. Pensamentos homoafetivos não gera o quase adultério. O que voltada para a questão homoafetividade geraria quase adultério? Ah, fulano beijou uma outra pessoa do mesmo sexo, passou a mão e por aí vai. Isso seria quase adultério, porque você já praticou o ato. Enquanto você estiver pensando, obrigatoriamente, eu não teria aí as hipóteses aqui dos pensamentos homoafetivos gravitando aí por uma questão de quase adultério, tá? Então, por exemplo, na questão 2, eu vou colocar aqui para vocês terem aí. Na questão 2, você tinha que marcar A, B, C, D e E. Só um minutinho que eu vou dar a palavra para vocês. Na questão 3, vocês precisariam só marcar a linha A. E na questão de número 4, a questão 4, vocês poderiam marcar, eu aceitei, B e C, como eu também aceitei B, C e E. Tá? Então, esse é a questão do gabarito da prova, tá? Antes de eu dar a palavra para vocês, agora que eu vi que tem uma mãozinha ligada aqui, antes de eu dar a palavra para vocês sobre a revisão da prova, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Eu coloquei lá na sala de vocês uma atividade para vocês falarem sobre 6 exemplos que vai gerar, eu acho que foi nulidade ou anulabilidade, eu não me lembro. Lembra aí, Luana? Eu pedi 6 exemplos, eu acho que foi ou de anulabilidade ou anulabilidade. Professor, é anulabilidade. Muito obrigado. De anulabilidade, tá? E aí, esses 6 exemplos dessa anulabilidade, vocês poderão fazer em grupo, poderão fazer individual. Se for fazer em grupo, faça com quem vocês fizeram a prova, tá? Quem fez a prova não quer fazer. Aí tudo bem, você vai fazer sozinho para não perder a pontuação dessas atividades. Quando eu explicar, tirar a dúvida de vocês aqui agora, vocês vão fazer essa atividade dentro desse horário de aula. Se der algum pane, vocês têm um prazo para me entregar até amanhã. Eu preciso dessas atividades para lançar a nota de vocês, tá? Vai lá, gente. Quem levantou a mão aí, me perdoem, que agora que eu vi a mão levantada aqui. Boa noite. Boa noite.
Olha só, por que filmar uma transa extraconjugal seria um quase adultério? Tendo em vista que, se foi filmado, é sinal que aconteceu. Ou seja, no caso, seria um adultério, não um quase adultério. Não, adultério é pênis na vagina. Então, Como nós para transar, filmar, olha o que está escrito, filmar uma transa extraconjugal. Né? então, Eu não estou falando do aconteceu. casal. O casal, se eles transam, A e B são casados e tem um consentimento, não tem adultério, não tem ilícito aí do 1572. Simplesmente você filmar a transa de forma alguma. Não, mas aqui está escrito filmar uma transa extraconjugal. Uhum. Ou seja, filmar uma transa com uma amante, por exemplo, entendeu? Ou seja, ele está filmando, aconteceu. Deveria ser adultério, não quase adultério pelo fato de ter acontecido. Eu não sei se quando você estudou lá na questão do direito penal, inclusive foi por essa razão que a gente desconstruiu a questão do adultério lá do critério penal, foi por qual razão? Porque quando a gente pensava dentro dessa questão da conjunção carnal, para você comprovar a questão do adultério, você precisaria obrigatoriamente fazer o quê? Pegar aquele ato, né? Você ter aquele ato de aplicabilidade de você ter pênis na vagina, né? Quando você tem aí, utilizando outros mecanismos, por exemplo, que é a filmagem, a gravação, a gente vai gravitar por quase adultério, porque a gente está usando como mecanismo e não com o ato do fato praticado, por essa razão. Ou seja, se eu vejo um vídeo do meu marido transando com a amante, seria um quase quase adultério. Infelizmente, sim. Ali no momento. Perfeito. Porque tanto é, Isabelle, qual que foi a consequência disso? Foi muito criticada essa questão, porque, por exemplo, eu não sei quando vocês estiveram lá direito penal, e aí eu não sei como que a pessoa, né, fez a explicação do porquê que o adultério ele deixou de ser crime, né? Ele ficou durante muito tempo entrando na questão do desuso, né? Ele não tinha mais essa aplicabilidade, e a grande dificuldade, principalmente por se tratar de ilícito, porque no ilícito civil a gente tinha uma dificuldade maior. Qual que era? A gente começa a perceber que todo acontecimento ele faz parte do nosso dia a dia, né? E aí esse acontecimento é aquilo que a gente chama de rosário dos acontecimentos. Dentro desses rosários do acontecimento, a gente tem aquilo que a gente vai chamar de fato, né? E esse fato, ele vai bifurcar naquilo que eu chamo de fato humano. Dentro do fato humano, nós temos 3 elementos: o negócio jurídico, o ato jurídico e o ato ilícito. Para nós aqui do direito civil, quando a gente olha essa questão da filmagem, dentro dessa aplicabilidade do quase adultério, a gente está pensando que eu estou dentro do fato humano e, consequentemente, dentro desse fato humano ilícito, inclusive que ele vai gerar esse dever de indenizar. A grande dificuldade dessa caracterização do adultério é que aquela pessoa da qual ela tem essa relação jurídica, ela precisaria olhar aquele ato, né? Ela precisaria estar naquele momento, comprovar aquela conjunção carnal quando ela presenciou. Como eu estou usando mecanismos aqui, por exemplo, dessa filmagem, no quase adultério, a gente usa essa filmagem, ele vai gravitar, infelizmente, por quase adultério. Por isso que lá no penal ele caiu em desuso, porque era difícil fazer a prova, e, consequentemente, aqui ainda no civil, a gente começa a pensar que o direito de família é um direito civil ainda conservador, né? Ele é um direito civil ainda conservador, mas nós utilizamos aqui o mecanismo da filmagem. Aí ele gravita, infelizmente, por quase adultério, tá? Quem levantou a mão? Acho 2 pessoas aí que eu vi aqui. Quem pode primeiro, quem quiser. Muito boa noite. Uhum. Tipo assim, se possível, se vocês puderem adiantar hoje, depois que eu acabar a revisão que vocês vão fazer dentro do horário de aula, para mim fica melhor, porque aí eu já consigo lançar a nota de vocês. Mas, por exemplo, se tiver alguma imprevisibilidade, a internet está ruim, ou vocês não conseguem aí, nesse curto período, dialogar, trocar uma ideia para fazer
a questão dos exercícios, aí vocês podem me entregar até amanhã às 19 horas. E aí eu coloquei até uma observação lá também, lá no grupo, para pedir uma gentileza para vocês. O que eu pedi lá? Eu pedi para vocês também pegar uma relação do grupo para a questão do TED e mandar para os representantes. Aí os representantes depois me passam, porque eu tenho que passar o TED para vocês, senão a Luana já me mata, ela já me cobrou isso desde o primeiro dia de aula, para não ficar aí com muita coisa de outros professores, e aí vocês ficarem prejudicados com o tempo aí para fazer. Aí me manda também para eu já decidir isso e passar para vocês. Dá licença. Oi? Dá licença um minuto. Nada. É que a gente tá meio perdido quanto a esse TED aí. O que é esse TED e é para todo mundo? Esse TED, na realidade, aqui, eu não sei lá em São Paulo, mas aqui, esse TED aqui, na realidade, na segunda verificação nossa aqui da faculdade, os professores, eles precisam passar uma atividade, né? Ele pode passar um seminário, um trabalho, né? Fica a critério de cada professor. Aí esse trabalho, ele vai compor a segunda nota. Então, vai ficar a critério aí do professor. Tem professor que só vai dar o TED, tem professor que dá prova e TED, mas ele, em regra, tem a somatória da prova e do trabalho. Aí aqui Então, no Rio de Janeiro, todo tem que fazer. Aqui, mas sim, aqui em São Paulo também vai fazer ou não? Sim, porque eu acho que sim. Porque eu posso até tirar essa dúvida, mas acredito que sim, que vocês estão na mesma turma, né? E aí eu acho que tem que fazer assim. Eu acho que tem sim. Mas eu posso tirar a dúvida na coordenação e passar para vocês. Mas a princípio, sim. Tá? Professor, Daniela, vai lá. Tá na grade. Oi, Eu falhou. acho que esse TED, não sei se tá na grade, a gente tem isso. Ah, é? Aqui no nosso, eu acho que é como método de avaliação, né? Tem a primeira verificação, aí na segunda já exige da gente que a gente dê trabalho também para complementação da nota. Aí a gente chama aqui de TED. Mas eu posso confirmar na coordenação, mas eu acredito que os outros professores já estejam passando também e deve ser para todo mundo, tá? Mas eu passo para vocês direitinho. Leandro, você levantou a mão? Acho que tem mais duas mãos aí. Acho que tem do Leandro. Não, que é isso, é porque eu pensei assim. Acho que tem mais duas pessoas com mão levantada que eu não consigo identificar. Só vejo duas mãos. Sobre a questão 2, sobre sogra casando com o irmão da noiva. Porque eu não lembro que artigo eu usei para não marcar essa opção, mas não tem aquela parada de que tem até um certo grau de parentesco, acho que até o terceiro, que você não pode ter relacionamento. Porque a partir do momento que a mulher casa com o homem e aquela mulher ali vira sogra, vira parente direto. Mas até o terceiro grau, no caso, a sogra só poderia, então, seguindo esse raciocínio, casar com o filho do irmão e não com o irmão. Na realidade, afinidades aqui, né, elas não atingem os colaterais, né? A afinidade majoritária, quando a gente pensa da anulabilidade do 1521, que você tem a proibição, você vai ter aí a aplicabilidade em face da linha reta, né? E aí, dentro dessa linha reta, obrigatoriamente que você não teria aí as condições de proceder com esse casamento. Nas colaterais, né, isso já está pacificado, a gente não teria aí essa obrigatoriedade. Tem até um julgado muito interessante, né, se vocês quiserem depois também, que a gente vai até estudar também mais aprofundadamente, uma matéria chamada filiação, né? Nessa filiação que vocês vão aprofundar o entendimento de vocês sobre aquilo que a gente vai chamar de colaterais, transversais e a linha reta, né? E aí a Nancy, ela tem um julgamento muito importante, foi o que o Instituto Brasileiro de Família utiliza, né, que a doutrina majoritária utiliza, que ele só considera mesmo nessa linha reta, né? E aí a gente vai ter uma unidade muito em breve que é chamado de filiação, tá? Daniela, vai lá, minha filha. Daniela? Perdão, professor. O artigo 1550, professor, que fala da anulabilidade, o professor quer exemplos desse, é isso? Isso, perfeito. Isso.
Aí vocês podem criar vários, né? Vários não, pode criar 6, mas é dentro dessa anulabilidade. Porque essa anulabilidade, como você está olhando ali, o 1550, a gente vai perceber que eu tenho um prazo para dizer essa anulabilidade, tenho requisitos para dizer essa anulabilidade. Então, por exemplo, se você quiser, vou dar um exemplo aqui para vocês, né? Erro de pessoa, né? Então, você imagina o seguinte, A e B começam a namorar, e aí esse B ele começa a falar assim, olha, eu sou, sei lá, eu sou... coronel da Polícia Militar. E aí a gente começa a acreditar que ele é coronel da Polícia Militar. E no final ele não é nada, né? Ele é uma outra pessoa que não tem nada a ver com aquilo que ele divulgou ser, né? E você, dentro da sua convicção, você começou a formar a ideia de quem seria aquela pessoa, né? É uma pessoa que tem disciplina, uma pessoa que tem comprometimento e tudo mais. E aí casa. E aí chega um dado momento, você percebe que aquela pessoa se apresenta de uma outra forma, né? E aí é um exemplo dessa anulabilidade que vocês podem dizer aí dentro dos seus artigos. Você não precisa, dentro desses exemplos, por exemplo, justificar. Eu só quero mesmo que você me dê um exemplo. Olha, eu estou dando isso, por isso, acabou. Ah, fulano de tal errou, achou que ia casar com fulano e era outro. Ah, achou que ia casar com uma pessoa e viu que ele era trans, e por aí vai, né? Houve uma omissão. Mas é nesse sentido mesmo do 1550, tá? Alguém mais levantou a mão aí, gente? Professor. Oi, pois não. Professor Firmino, Claudemir. O senhor quer que faça 6 interpretações do 1550 aqui, como está aqui descrito, é isso? Isso, 6 exemplos só. Então, tá bom. E aí, Claudemir, pode o seguinte, por exemplo, se você for trabalhar, por exemplo, erro de pessoa, e você só quer trabalhar com erro de pessoa e quiser criar, por exemplo, 6 exemplos de erro de pessoa, não tem dificuldade nenhuma, tá? Não Tudo precisa, assim, olhar só aquelas alíneas, não, tá? Aí vocês podem fazer em grupo, eu vou liberar para vocês fazerem agora dentro dessa questão da sala, do horário de aula. Se tiver algum pane para vocês fazerem, vocês me mandam até amanhã, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou lançar a nota, já pegando esse gancho, eu vou lançar a nota de vocês depois que vocês encaminhar esse trabalho, tá? E aí tem lá o meu número. Se tiver alguma divergência depois, vocês podem entrar em contato comigo, porque se eu tiver que modificar alguma coisa, vocês me mandam no privado lá que eu faço as correções, porque muita gente, se passar alguma coisa despercebida, vocês falem comigo, e aí eu altero lá, tá? Vou até colocar meu número aqui, tá? Então, gente, dá um gás coloquei meu número aí, dá um gás nesse trabalho. Tentam, quem puder já mandar hoje, já mandam, mas se ficar muito difícil para mandar hoje, porque vocês vão discutir em grupo, me manda aí até amanhã, às 7 da noite. Porque me mandando até amanhã, na quinta-feira, eu já consigo lançar aí a nota de vocês. E se tiver alguma divergência, eu coloquei o meu número aqui, podem falar diretamente comigo, e aí, se tiver que sanar alguma coisa, eu vou sanar, tá? Então, dá uma esticada aí no trabalho, e se vocês tiverem alguma dúvida, vocês me falam, tá? Fechou? Então, tranquilo? Tranquilo? Então tá, gente. Então, professor. Oi, quem me chamou agora? Oi, a Maura, de Araraquara. Oi, Maura. Eu estava com problema na conexão aqui e eu acabei perdendo a correção da questão 1. Como que ficou o gabarito? Coloco aqui agora para você, Maura. Obrigada. Questão... Boa noite. Boa noite, Maura. Que isso? É só isso que você precisa, Maura? Só essa. Tá. Coloquei aqui, tá? Ok, obrigada. Boa noite. Nada, muito boa noite. Gente, bom trabalho aí para vocês. Não esqueçam de me mandar isso, tá? E aí, até quinta-feira, eu faço o lançamento de notas. E se tiver alguma coisa, depois vocês me chamam no privado, aí depois que lançou, depois que vocês fizerem a ponderação, tá bom? Bom aí, atividades aí para vocês e uma boa noite aí para vocês, gente. Se cuide. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, gente. Fica com Deus aí. Valeu.